Destaque, destaque, destaque. O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, bom dia. Alô, gente amiga, bom dia. Marcos Faria, bom dia. Carmen Sestari, bom dia. Madureira, bom dia. Só alegria, hoje só alegria, né, Madureira? Hoje você nem vai, né, Madureira? Você vai? Você vai, mas hoje não tem uma dispensa especial? Você não é intermitente? Você não é intermitente? O Madureira, parabéns pelo seu aniversário, parabéns de todos nós aqui do Tribuna Livre, de todos nós aqui da FM Capital, da viamorena.com, pelo seu aniversário, e que você complete mais 62, né? Porque não custa, né? Não custa nada, tal. Doutor, isso já completou 100, tá aí tranquilo. O Madureira, hoje tem e você vai. Hoje tem sessão na Câmara Municipal, a todo vapor a CPI dos táxis, dos alvarás. E hoje, naturalmente, vai ser abordado um assunto do maior interesse para Campo Grande, que é a liberação pelo Tribunal de Contas da União, conforme despacho do conselheiro Ronaldo Chadid, da liberação das lâmpadas LED, 16 mil lâmpadas LED que estão armazenadas em Campo Grande, compradas e pagas pela Prefeitura Municipal, ainda na administração anterior, cuja instalação foi interrompida pelo Tribunal de Contas do Estado, que notou, né, descobriu, averiguou irregularidade não só na aquisição do produto, mas principalmente na aplicação, na troca das lâmpadas, porque o Tribunal de Contas exigia um mínimo de cuidados técnicos nessa instalação para evitar que o município tomasse prejuízo. Eu acho uma preocupação válida sobre todos os aspectos. O tribunal tem que fazer isso. Aliás, foi uma atitude inédita do tribunal. Pela primeira vez o tribunal tomou esse tipo de atitude de proibir a realização de alguma providência por parte da Prefeitura Municipal, das prefeituras, da Prefeitura de Campo Grande, por notar irregularidade na implantação do serviço. Foi bom, é claro, um prejuízo aí de 6, 7 meses, mas que vai ser compensado agora porque a coisa vai ser feita certinha. O prefeito Marquinhos Trade lamenta ainda, né, a não cobrança retroativa, porque ele acha que se houvesse a cobrança retroativa dos 6 meses que o Campo Grande não pagou a taxa de iluminação pública, poderia aplicar esse dinheiro na compra de novas lâmpadas LED para que Campo Grande, toda ela inteiramente, fosse a sua iluminação renovada com lâmpadas modernas de qualidade, garantindo mais elegância para a cidade e mais segurança para a população. Que uma cidade clara, uma cidade às escuras, é uma cidade totalmente entregue aos bandidos. Sugere o prefeito Marquinhos Trade, inclusive, um plebiscito, né? Um plebiscito com a população, para ver o que a população acha, né? Ou se paga o retroativo, ou se espera a prefeitura acumular dinheiro suficiente para a realização dessa tarefa de iluminar a cidade inteira. Enquanto isso, a cidade vai ir tem 16 mil lâmpadas e vai se divertindo aí com essas 16 mil lâmpadas até a cidade ter condições de arcar com despesas de aplicação de uma nova iluminação para a população. O prefeito está dizendo aqui que essas 16 mil lâmpadas ele vai priorizar as áreas de maior insegurança na cidade, os bairros onde há maior índice de criminalidade, sobretudo por falta de iluminação pública. Então ele já vai mapear a cidade, ver quais são as chamadas áreas de risco, e exatamente nestas áreas de risco ele vai trocar as luminárias rabo quente pelas luminárias de LED, né, que estão depositadas, pagas. E se tiver alguma irregularidade, aí é o próprio Tribunal de Contas que está indicando, se houve realmente alguma irregularidade do ponto de vista formal da realização de licitação, etc. e tal, aí que seja apurado pelo Ministério Público e que se houver responsável e se houver responsabilidade, essas responsabilidades apuradas, o responsável seja punido de acordo com a lei.
150 anos da retirada da Laguna. A retirada da Laguna, em verdade, completa em 150 anos, mas já completou, né? Já foi em junho. Junho foi o último ato da retirada da Laguna. Aconteceu no começo do mês de junho, na cidade, na beira do rio Aquidauana, hoje município de Anastácio, no Porto Canudo, tal. Passou por Nioaque no comecinho do mês de junho, tal, mas o pessoal vai comemorar em julho, né? Tudo bem, comemoração pode ser qualquer época do ano, dentro dos 150 anos. A novidade este ano é que na festa dos 150 anos, na festa da retirada da Laguna, tem a presença do capitão Jair Bolsonaro, né? Que, cadê? Não veio no programa? Vocês estavam me preparando para a entrevista. Eu estava me preparando para fazer umas perguntas para o Bolsonaro aqui. Achei que ele viesse hoje, né? Então, era para vir na terça, aí a assessoria pediu desculpas, olha, não tem condição, porque ele chegou ontem, e aí disse que a agenda muito apertada, porque Brasília pegando fogo, então ele não tinha condição de marcar uma agenda aqui no programa Tribuna Livre. Quer dizer que eu escapei dele. Ou ele escapou de você, aí não dá para saber. Mas nós ainda temos esperança, viu? Então, 150 anos... Você e o bolso. Vai ter uma solenidade especial lá em Nioaque, começando às 9 horas da manhã, com encenação de fatos históricos, né? A retirada da Laguna, para quem não sabe, foi a volta, né, da Força Expedicionária Brasileira, comandada pelo Coronel Camisão, que invadiu a fazenda Laguna, de propriedade do Lopes, lá na região de Bela Vista, na fronteira do Brasil-Paraguai, e foi surpreendida, né, com as forças pela cavalaria paraguaia, e teve que fazer uma retirada estratégica, e uma retirada que terminou se transformando numa verdadeira tragédia. Menos pelo ataque da cavalaria paraguaia, que vem praticamente até o Taquarussu, quase até a beira do Rio Aquidauana, muito mais pelas imprevisões, né, do trecho, com fogo no mato, com a cólera, né, que terminou matando até os 2 ou 3 comandantes da retirada da Laguna, uma verdadeira tragédia, que foi a maior tragédia da Guerra do Paraguai, e que está retratada no livro Retirada da Laguna, o grande clássico Retirada da Laguna, um dos primeiros livros de jornalismo histórico do Brasil, e que foi um sucesso internacional. Aliás, primeiro editado na França e depois traduzido para o português. Escrito pelo Toné, que era à época aspirante, tenente, e que fazia parte da comissão de engenheiros da Força Expedicionária Brasileira, e que, além da retirada da Laguna, o Toné é considerado o escritor que mais escreveu sobre o sul de Mato Grosso, sobre o Mato Grosso do Sul. Aqui tem pelo menos 3 ou 4 livros desconhecidos, né? Tem a Retirada da Laguna, que é muito conhecido, mas tem mais de 3 ou 4 livros que ele escreveu contando história, o diário dele, aqui no trajeto dele de Porto Canudo para o Rio de Janeiro, e um romance muito famoso, né? Que deu inclusive nome a uma cidade aqui do estado de Mato Grosso do Sul, Inocência, que virou novela, que virou série de televisão e que virou filme no cinema. Então, esses 150 anos estão sendo comemorados hoje em Nioaque, com a presença do Jair Bolsonaro, e que inclusive que serviu lá em Nioaque, e a presença também do governador Reinaldo Azambuja nessa solenidade. Ontem aliás, essa semana está sendo uma semana tremendamente agitada aqui no Brasil. O pessoal está dizendo, Sérgio, que você está triste porque condenaram o seu, como é que é? Político de estimação. Político de estimação. Eu quero dizer o seguinte, eu sempre digo aqui, ó, eu não tenho compromisso partidário, nem sou apaixonado não tenho paixão por nenhum político, né? Para mim, eu respeito todos eles, né? São fonte de informação, mas eu não tenho paixão por nenhum político, eu já não tenho nem idade mais para ter paixão política, né? Eu já passei por todas na política, então realmente eu não tenho, nada me surpreende, a condenação do Lula
alguém pode ter se surpreendido, mas a maioria do povo brasileiro não se surpreendeu, incluindo ao Sérgio Cruz, porque já esperava essa condenação. Essa condenação era a condenação anunciada. Ela ia ser mais dia, menos dia e iria sair. Toda a expectativa do Lula e do lulopetismo hoje é com o julgamento no Rio Grande do Sul, que esse é que vai realmente ser decisivo, né? Há uma grande expectativa dos advogados do Lula, dos torcedores do Lula, de que lá no Rio Grande do Sul seja adotado o mesmo, com relação ao Lula, o mesmo procedimento adotado com o Vacari, né, que não tinha também, porque pelo que me parece, essa sentença do Lula não tem provas materiais consistentes. O que tem, aliás, de muita validade, foi em cima deste ponto que o Sérgio Moro embasou a sentença, foi o depoimento do Léo Pinheiro, da OAS, que garantiu que o apartamento triplex foi reservado para o Lula. Esse é o testemunho, né, que realmente embasou, porque não tem prova material, a não ser minutas de contrato, que não tem assinatura e tal. Então, isso aí não tem. Então, toda a expectativa dos petistas, né, do pessoal que torce pelo Lula, é de que lá no Rio Grande do Sul essa sentença tem o mesmo destino que teve a do Vacari, que foi inocentado lá no Rio Grande do Sul. Depois, é claro, vai para o STJ, tem vários caminhos. Agora, essa possibilidade do Lula ser candidato a presidente da República, nenhuma. Eu não vejo, faz tempo que eu estou dizendo isso, não vejo nenhuma possibilidade dele ser candidato a presidente da República. Primeiro, do ponto de vista jurídico, né, que é claro, com réu em 4 ou 5 processos, ele vai, se não cair nesse, ele cai no próximo. O Lula está igual o Temer. O Temer, se não cair nesse primeiro processo da Procuradoria-Geral da República, cai no segundo. Se não cair no segundo, cai no terceiro, porque são 3 processos, aliás, uma maldade, né? Eu acho que o Janot poderia ter juntado, já que ele estava com todo o processo, não poderia ter juntado os 3 num só e mandado para acabar com essa sangria desatada na segurança, no próprio país, que o país, em verdade, o Brasil parou com essa história de esse processo contra o Temer. Parou de vez. O que deveria ter feito o Janot era juntar tudo num processo só e resolver de uma vez só. Ou a Câmara ter a consciência, a Câmara dos Deputados ter a consciência de acabar com esse processo de uma vez, concedendo ao Supremo Tribunal Federal a autorização para processar normalmente o presidente da República. Se ele tiver culpa no cartório, fica; se não tiver, não fica. Então, o que eu quero dizer, as pessoas ficam achando que eu estou torcendo para... Eu não estou torcendo para nada, eu estou torcendo para dar tudo certo no país. Estou torcendo para que todos aqueles que roubaram o país paguem. O que a única preocupação que eu tenho é com a questão da inocência de um, de se condenar sem prova. Isso aí eu realmente tenho preocupação. E é uma coisa muito pessoal, porque eu já fui praticamente quase condenado sem prova, e eu sei quanto é que dói esse negócio, né? Você não ter culpa no cartório e pagar por uma coisa que você não fez. Do resto, eu acho que a sentença do Sérgio Moro, muito bem embasada, tecnicamente perfeita, né? Não vejo razão para... E concordo aqui com o Alexandre Garcia, que decisão da justiça não é para você, não é necessariamente para você cumprir. Decisão da justiça é para você, ou você cumpre ou você recorre. Você tem 2, né, caminhos. O que não pode é sair condenando uma decisão da justiça, sobretudo quando é uma decisão pensada, friamente analisada, com todas as comprovações e com a convicção do juiz de que ele está correto. Então, eu não vejo por que lamentar. Eu não tenho ponto para lamentar. O que tem é que recorrer. O Lula tem recurso, recorre. É impossível, né, que todo mundo esteja errado. É impossível que o Sérgio Moro esteja errado. É impossível que os 3 desembargadores lá do tribunal no Rio Grande do Sul estejam errados, e é impossível que no STJ todo mundo esteja errado e só o Lula que esteja certo. Então, eu acho que esses recursos, eles são convenientemente assegurados pela Constituição, exatamente para que no final do julgamento não restar a menor dúvida. Brasília hoje a Comissão de Constituição e Justiça deve julgar o processo da Procuradoria-Geral da República, que
envolve o presidente Temer em corrupção passiva. A votação deve acontecer hoje, me parece que começa às 8 horas, né, o Índio? Às 8 horas começa pela viamorena.com, você pode acompanhar. Recomeça a sessão, que foi interrompida ontem à noite. Me parece que faltam 3 ou 4 oradores e depois já pode passar, que está na fase de discussão, passa para a votação. E é possível que hoje mesmo essa votação esteja terminada para que, ainda antes do dia 17, esteja no plenário da Câmara dos Deputados, como quer o presidente Michel Temer, que vai, né, sancionar hoje, é um ponto a mais aí para a biografia dele, vai sancionar hoje, não sei se limpando ou sujando, vai sancionar hoje a reforma trabalhista aprovada esta semana em segunda, né? Pela última casa do Congresso, que foi o Senado da República. Muita discussão. Na segunda-feira a gente vai ter aqui uma aula sobre essa nova lei. Aliás, o Brasil é interessante. Você tem todo o tempo para discutir, o pessoal não discute, vai discutir depois que aprova. Já aprovou, agora vai começar a discussão e tal. Já devia ter discutido isso, né? Todos os pontos deviam ter sido discutidos exatamente durante o projeto. Agora, o grande interesse da população vem exatamente depois que a casa pegou fogo. Agora, é difícil. Sobretudo depois que o tal de presidente da Câmara dos Deputados está prometendo devolver a medida provisória que o presidente Michel Temer assumiu o compromisso com o Senado de mandar para corrigir, né, algumas distorções havidas na lei, no projeto aprovado. Prometeu para o Senado, tem que ter prometido para a Câmara, tem que ter acertado com a Câmara. Ele acerta de um lado, mas desacerta do outro. Então vai ficar extremamente difícil, e é possível, né, essa posição irredutível do presidente da Câmara Municipal, é possível que o brasileiro tenha que engolir a lei exatamente do jeito que está aí, com todas as suas vantagens, com todos os seus defeitos. De resto, é esperar a Carmen Sestari com a sua jararaca. Falei e tá falado.